Olá traders, Inilang aqui, fazer a atualização do Bitcoin agora sem barulho de desktop ativo, já desativei para não ter mais watts, para não ter mais barulho de jogo. Então, bora lá, atualização do Bitcoin, tentar entender esse price action, o que aconteceu aqui, dar uma explicada, o que eu estou esperando agora e algumas possíveis oportunidades. Então já se inscreve no canal, bora lá. Bom, primeiro de tudo, a gente assumiu uma tendência de baixa aqui numa hora, tá? A gente perdeu esse fundo aqui no 71. Então, primeiro ponto. E segundo ponto, assim, esse fundo no 67 e depois o fundo no 65, tá? Inclusive, eu tomei um stop da minha posição de Bitcoin aqui nessa região. Acabei recomprando aqui, tá? Mas pensando mais num scalp, tá? Porque a gente teve uma divergência no CVD que, nesse caso, indica uma acumulação. Então, preço fazendo fundos descendentes, CVD fazendo fundos ascendentes. Isso é uma divergência, o qual indica que teve acumulação nessa região e o preço, então, tende a fazer uma distribuição. Beleza? Então, aqui, deixa eu colocar no 15, que fica um pouco melhor de visualizar. Ó, claramente aqui, né, a gente tem aqui uma bullish falling edge, ordens, absorção. Então, agora a gente tem alguns pontos importantes, tá? Como resistência, essa região aqui dos 66.400 até a região dos 69 é uma resistência bem significativa. Inclusive, eu tenho ordens de venda nessa região aqui para arrediar a minha posição. Então, basicamente aqui, 66.315 tem uma ordem, tá? Para já arrediar minha posição. E a ideia justamente é fazer esse trade aqui que está nessa região. Redeando o Bitcoin aqui até para proteger um pouco da exposição de longs, tá? Então vou passar algumas moedas que eu acho que está interessante, podem ter feito um fundinho local. E no caso esse hedge aqui pode proteger essa posição das alts caso o mercado caia, tá? Então pontos chave para o preço segurar essa região aqui do fundinho, tá? Do 62 é importante. Ponto que vai reverter a tendência é o de D no mínimo, que é a região dos 70 mil, mas mais certo a região aqui dos 71, e a região aqui dos 67 é bem importante também, tá? É o ponto de controle, a região que pode dar um short se vocês verem algum gatilho de short. No diário, os suportes eles não foram alterados, tá? Então, dos 57.800, um suporte mais assim, pensando numa armadilha. E tem a região aqui que eu considero mais importante dos 53 e depois dos 45, tá? Que tem ponto de controle e aqui um ponto de controle também desse range. Então são as regiões mais importantes do Bitcoin. Nesse fundo local, então, que a gente fez, pode dar uma oportunidade de alguns longs, tá? Mas as moedas, no geral, parecem que também fizeram um fundo local e não um fundo global para redefinir range acima e reverter a tendência. Mas isso a gente vai saber só nos próximos dias. Amanhã tem FONC também, pode ter uma volatilidade de curto prazo, então tomem cuidado com isso, tá? Pode ser inclusive a oportunidade que a gente quer aqui de um short squeeze para vender, beleza? Passando algumas altcoins, então a Cake tá interessante, eu comentei sobre ela em alguns vídeos passados, tá? Ela chegou num ponto aqui que tá muito próximo num ponto de invalidação, então o scalp é válido. Trade mais simples de ser feito seria no rompimento da região dos 4,80, tá? Rompendo os 4,80, retestando o ponto de controle, teria aqui uma possibilidade dela ir nessa região dos 5,80, depois 7 dólares. A Matic, tá? Uma moeda também que está numa região de compra do longo prazo aqui do diário. Então vamos ver se ela acaba segurando aqui até essa região dos 77 cents, mas para mim é uma das melhores. E a Rune também é outra que também está num suporte. Basicamente, desse ponto que ela está até a região aqui dos 5,90 é suporte. Região aqui dos 4 dólares a gente começa a ficar bearish, ela ainda tem potencial aí, na minha visão, no mínimo 12 dólares, depois 15, acho que é uma boa posição para ficar atento da Rune, tá? Confirmação, rompimento da região dos 9,80. Então rompeu os 9,80, para quem é day trader, dá para operar a Rune com mais tranquilidade, beleza? Então deixa alarme nessas regiões. Essa foi a análise do Bitcoin, uma boa semana a todos e bons trades.